Olá, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Estamos na série Salmos em Tempo de Pandemia. Nós estamos no capítulo 56, 57, 58 e 59. Vamos então, meus irmãos, para o capítulo 56. O pano de fundo aqui é Davi fugindo de Saul. E naquele momento ali, Saul causa um medo a Davi. O versículo 3, ele diz assim: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. E no versículo 4, em Deus, cujas palavras eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Repete no versículo 11, em Deus eu confio e não temerei. Então aqui nós encontramos Davi fugindo de Saul, um momento de medo, porque estava sendo ameaçado de morte, e ele deixa claramente que esse momento de medo nós precisamos confiar no Senhor. Agora o versículo 8 do capítulo 56 me chamou muita atenção, diz assim: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre, acaso não estão anotadas em teu livro? Essa é uma visão, um escrito poético de Davi, querendo dizer o seguinte: Senhor, as minhas lágrimas o Senhor está registrando e está recolhendo dentro desse vaso, desse vasilhame feito de peles de animais, o odre. Só era colocado dentro do odre um líquido de muita importância. E para Davi, as lágrimas dele, durante todo esse período de choro, era muito importante para Deus. E que as suas lágrimas estavam anotadas no livro do Senhor. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, quando você estiver com medo, confie no Senhor. Lembrando que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, e o Senhor está recolhendo as suas lágrimas, colocando dentro do odre e anotando no livro dele. O capítulo 57 agora já é uma cena de que Davi, ele fugiu lá de Gate e entrou na caverna de Adulão, 1 Samuel 22, 1. E aqui então, Davi, ele diz o seguinte, no versículo 1, eu refugiarei à sombra das tuas asas até que passe o perigo. Então ele está dentro da caverna, num esconderijo, para fugir do perigo. Da mesma forma, nós estamos nessa período de quarentena em casa para fugir do perigo do coronavírus, da Covid-19. E é interessante notar que na caverna, que serviu como refúgio para Davi, estavam ali com ele os irmãos dele, a família de seu pai, homens em dificuldades, descontentes e endividados. 1 Samuel 22, 1 vai dizer que eram em torno de 400 homens dentro da caverna, e Davi tornou-se o líder dessas pessoas que estavam angustiadas, endividadas, descontentes, em dificuldades. Quero caminhar então para o versículo 4, como ele estava se sentindo: estou em meio a leões, ávidos para devorar, seus dentes são lanças e flechas, suas línguas são espadas afiadas. Já no versículo 6, ele diz que ficou muito abatido. Então, observa que são cenas fortes, Davi sendo procurado como um animal selvagem, e ele vai descrever esses soldados, essas pessoas, como se fossem animais ferozes. Capítulo 58, agora já vamos encontrar o fundo, o pano de fundo, 2 Samuel 15, 3 a 5. Há um Deus que julga. Então Absalão constituiu alguns juízes e eles estavam julgando de uma forma injusta. Por isso que Davi, no 58, primeiro começa dizendo: será que vocês, poderosos, juízes, governantes, falam de fato com justiça? Será que vocês, homens, julgam retamente? Aí ele responde: não. No coração vocês tramam a injustiça, e na terra as suas mãos espalham a violência.
E ele vai finalizar o 58 dizendo o versículo 11: então os homens comentarão, de fato os justos têm a sua recompensa, com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Então Davi estava sendo injustiçado pelo filho Absalão e ele tem certeza de que o Senhor, Deus, ele fará justiça nesta terra. Então nós precisamos confiar no Senhor. Finalizando, meus irmãos, para essa série de culto doméstico, desta quarta-feira, o capítulo 59. O pano de fundo aqui já é 1 Samuel 19, 11. Vai dizer que Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo logo pela manhã. Então vocês observam que o 59, o versículo 3 diz assim: vê como ficam à minha espreita. Versículo 6, eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães e rodando a cidade. Ou seja, Davi, ele estava dentro da casa e esses soldados de Saul estavam ameaçando, gritando, dizendo que iria matar logo pela manhã. Então a casa de Davi ficou cercada, vigiada por esses soldados e eles sentindo então um certo medo, um certo pavor. Às vezes nós estamos dentro de casa, cercado, um perigo lá fora, chamado vírus invisível, e nós não temos como então achar um momento certo para sair. Mas nesse tempo de pandemia, de mortes, de recuperados, internados, nós precisamos olhar para o Senhor, confiar nele e sabendo de que ele está controlando a nossa vida e a nossa história. Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha um ótimo culto doméstico.